Fala pessoal, beleza? Calandy aqui na voz. E seguinte pessoal, hoje eu trago pra vocês o review da terceira temporada de Alice in Borderland. Mas espera aí, review de série no canal? Pois é pessoal, tô pensando também em trazer uns reviews de algumas séries, né? Que eu andei assistindo nesse meio tempo. E eu vou expor a minha opinião pra vocês sobre como foi esse terceiro e último ano de Alice in Borderland. E eu já quero saber a opinião de vocês. Vocês querem mais conteúdo assim? Comentem aqui embaixo. Depois de vários anos de espera, a terceira temporada de Alice in Borderland está entre nós. E já vou adiantando para vocês que eu gostei demais. Alice in Borderland é um dos grandes sucessos da Netflix, né? Com seus dois primeiros anos, tanto a primeira quanto a segunda temporada, fazendo um sucesso gigantesco. E eu não esperava menos desse terceiro ano, né? Dessa terceira temporada. Minha expectativa estava lá em cima. E eu vou pontuar algumas coisas que eu gostei e algumas coisas que eu não gostei nesse terceiro ano da série. E um aviso, tá, pessoal? Se você é uma pessoa que não gosta de spoiler, para o vídeo aqui, tá? Vai lá na sua conta da Netflix, assiste a terceira temporada e volta aqui pra gente comentar e conversar juntos, né? E a minha primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é se realmente precisava ter essa terceira temporada. Porque, cara, eu gostei muito do fechamento da segunda temporada, né? Pra mim fechou bem redondinho, teve todos os jogos. E ter aquela cena, né, mostrando a carta Coringa, foi uma surpresa. Mas eu fiquei pensando, depois de assistir essa temporada, se realmente precisava ter um terceiro ano da série, né? E a minha conclusão é que sim, né? Apesar dessa temporada ser mais fraca do que as outras, né, em quesito de conteúdo mesmo, né, em relação às outras, até porque ela é bem mais curta, podemos se dizer assim, de acontecimento e tal, ela é muito mais rápida. Ela foi uma boa temporada. Bom, e essa terceira temporada, ela começa justamente onde acabou a segunda, né? A gente tem o Sag e o Arizu vivendo vidas normais, né, como seres humanos normais, no mundo real. E cara, aqui vai um ponto interessante, né? Eu gostei muito como eles tiveram a solução de mandar eles de volta para Borderland, né? Eu achei muito criativo o fato de ter aquela droga que mata eles temporariamente. E eu achei muito massa isso porque reflete uma coisa que poderia acontecer na realidade, né? E outra coisa também que eu curti é que explica o fato de que parecer que o tempo lá em Borderland passa de forma diferente do que aqui no mundo real. E isso me lembrou um pouco de um anime que eu assisti também, né? Tá fazendo um paralelo aqui da série com o anime. É de Sword Art Online, né? Que quando eles ficaram presos lá no mundo e vendo essa questão de que tudo que aconteceu em Borderland era um mundo meio que pós-morte ali deles, né? Me lembrou muito Sword Art Online e eu achei isso muito legal. E outra coisa que eu preciso contar pra vocês é que se vocês assistiu o primeiro e o segundo ano, né? Naturalmente, quando você vai assistir o terceiro ano, no caso a terceira temporada, você espera que se mantenha o mesmo ritmo de como foi os 2 anos anteriores. Só que diferente dos 2 anos anteriores, nesse terceiro ano, o começo da temporada é mais devagar, mais leve. Só que quando engrena, cara, realmente engrena. Ele te puxa, sabe? Te convence de que é aquilo e também te mantém vidrado. E eu senti esse começo mais lento, me pegou um pouco porque eu tava com a expectativa muito alta de ser como foi as outras temporadas, né? Porque as duas primeiras, elas são bem frenéticas, então é acontecendo coisa por cima de coisas. E essa não, né? Ela é mais, podemos dizer, mais leve, né? Mais tranquila nos acontecimentos. Mas não quer dizer que perdeu a qualidade. É muito pelo contrário, né? Nessa temporada aqui, eles dão tempo da gente se apegar com alguns personagens, né? E até se importar com eles. Então, ali a gente tem a apresentação de alguns novos personagens, que eu vou falar mais na frente, né? E de alguns grupos ali que foram bem desenvolvidos, né? Então eu gostei muito disso, de como eles desenvolveram os personagens nessa temporada. Agora eu preciso falar de uma coisa muito importante, né? De que adianta falar de Alice in Borderland se não falar dos jogos que tem nessa série, que são grandes chamariz dessa série. Bom, nessa temporada ela tem bem menos jogos do que nas duas primeiras temporadas, né?
Mas, cara, os jogos aqui são muito bem explorados, né? Então, eu gostei muito da forma como eles fizeram nessa temporada, porque diferente das temporadas anteriores, né, que eles podiam escolher para onde eles iriam, qual tipo de jogos eles iam participar, nessa não. Eles não podem escolher os jogos, né, e é um torneio. Teve alguns jogos, né, que me chamou mais atenção do que outros. Eu gostaria de comentar com vocês alguns isoladamente, né? Cara, o primeiro jogo que eu gostei muito foi o jogo do festival, né, que era aquele que tinha a caixinha, né, que eles pegavam e tiravam as perguntas e tinha a questão lá da sorte. E cara, me surpreendeu muito a questão de ser flechas, né? Eu não tava esperando isso. Eu tava esperando qualquer coisa, mas flechas foi uma coisa que me surpreendeu, né? E eu tava muito intrigado com aquilo, porque cada vez que ia passando as perguntas, né, que ia dificultando mais, ia ficando mais interessante. E cara, o final, né, do erro de 7 bilhões de flecha, cara, foi genial. A forma como eles construíram tudo ali, né? Tudo que ia acontecer e foi entregado às sortes, né, para ir para um lado, para o outro ali. E eles fugindo ali, cara, eu gostei demais desse jogo. E outro jogo também que me chamou a atenção, que pra mim, cara, com certeza é o ponto alto dessa temporada, é um dos últimos jogos, que é os jogos do zumbis. Cara, mano, aquilo dali me deixou muito intrigado do começo ao fim, né? Foi cada acontecimento que eu preciso comentar cada coisa isolado. A primeira coisa que eu preciso falar sobre o jogo dos zumbis são a reviravolta que acontece dentro desse jogo. Eles vão construindo de uma forma que você fica intrigado, que você não sabe o que vai acontecer, né? Que tem as cartinhas lá, tem a cartinha de infecção, a carta de vacina e a carta de shot, que é pra matar. Então, o que dá a entender no começo ali do jogo é que você precisa matar a galera para sobreviver. Só que a forma como é construído ali e o final é surpreendente, porque é exatamente o oposto, né? Tipo, o lado que tiver mais pessoas são o lado que vai vencer. Então, o jeito como foi construído ali e a tensão, cara, foi muito top, sabe? Pra mim ali, nesses dois episódios, né, que teve esse jogo do zumbi, não lembro se foi em dois ou só foi em um. Cara, pra mim foram os melhores dessa temporada, né? E também eu tenho que chamar a atenção para a apresentação da personagem chamada Ray. Cara, que personagem genial. Tinha um carinha lá na primeira e na segunda temporada que era um carinha do cabelo louro. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele era muito estrategista. Era louro, era branco o cabelo dele. Mas vocês vão lembrar, né? Vocês já assistiram as duas primeiras temporadas, vocês vão lembrar de quem eu tô falando. E a Ray, ela veio justamente para cobrir essa lacuna desse personagem que ficou faltando. E, cara, eu gostei muito de como ela foi apresentada, né? Ela chega meio ali desbaratinada, né? Conversando ali com a Arizu. E ela cria aquela estratégia, né? Pra poder vencer o jogo. Só que do decorrer da gente, que a gente vai vendo ali como o jogo vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, a gente vê que a estratégia dela não deu certo, né? E que foi tudo revertido. Então eu gostei muito de como a personagem foi construída, de como a personagem foi apresentada. E é um ponto forte que tem nessa temporada, né? É como os personagens são apresentados nela. Né? A gente tem o vilão, que é o Joker, né? E a forma de apresentação dele é muito massa. A forma como ele convoca a galera lá, que ele vai entregando a cartinha e vai todo mundo pra Borderlands também é muito top. E outro jogo que me surpreendeu também foi o jogo na Torre de Tóquio. Que eles tinham que jogar um bingo, né? Até fazer bingo, né? Cara, muito interessante. Eu achei muito diferente, né? Ter aquele chumbo que ficava caindo e matando a galera. E eles ter que escalar lá para poder fazer o bingo. Então, o jogo também me chamou a atenção. Não tem muito o que falar, né? Até porque ele foi bem curto. A gente teve alguns personagens ali que perderam ali no caminho, né? Que morreram, mas também nada muito relevante, muito importante. Teve outro jogo também, que esse eu também achei muito interessante, que foi o jogo da garrafa. Né? Que eles chutavam a garrafa e a garrafa voava, né? E eles tinham que pegar e só podiam ficar com a garrafa, se eu não me engano, era 60 segundos. E cara, o que eu gostei mais desse jogo foi as reviravoltas. Porque
a série ela é construída ali, no grupo do Arisu, no caso, né? Do começo ao fim, que ele vai construindo um grupinho ali e você vai se apegando com a galera. Mas, cara, o tanto de perca que teve nesse jogo da garrafa não tá escrito. A gente perdeu as duas meninas lá, perdeu o cara lá bombado, né? Que era o carinha lá que ele era muito mal lá, que ele até queria matar o menino lá no jogo dos zumbis. E, cara, eu gostei muito disso, né? Porque eu tava sentindo que tava passando as coisas no decorrer da série, né? E não tava tendo consequência, né? Tipo, teve uma consequência ali ou outro. Teve também o jogo ali do trem, né? Que eu também não achei lá essas coisas, né? Que cada vagão que eles passavam, o vagão podia estar envenenado ou não, né? Mas o final ali desse jogo em específico, né? O time ali da USAG, ele tem um desenvolvimento maior, né, nesse jogo. Então, eu achei que ali, como não teve tanta construção ali como tem o time do Arizu, né? Eu não me apeguei muito com o pessoal do time da USAG, né? A não ser ali na reta final, depois que junta todo mundo ali. Depois do jogo lá do trem, né? Do sobrevivente. E tem o último jogo, que é o que eu quero contar agora. Que é o jogo do futuro, né? Eu vou chamar assim como jogo do futuro. E, cara, esse jogo ele me pegou de certa forma, por quê? Porque ele é um jogo que ele faz a pessoa pensar. É um jogo que te põe a decisão de que tu pode escolher se o teu futuro vai ser bom ou se vai ser ruim. E, cara, eu achei isso muito genial, a forma como ele usou o psicológico, né, das pessoas para atrair, né? Então, esse jogo aqui, ele tem muita tensão, né? Você já tá se importando muito com os personagens e você não quer que nada de ruim aconteça com eles, né? E, cara, eu achei muito massa a forma como eles colocaram esses personagens que, por exemplo, o cara lá que era viciado, né? Ele poderia ganhar um trabalho, né? Voltar com a mulher e tal. Só que a forma como o jogo é construído é justamente para induzir a galera a escolher o que é bom, mas só que o que é bom vai custar mais pontos e vai matar eles. Então eu gostei muito disso. E você vê ali que tem algumas decisões que alguns personagens tomam, por exemplo, o irmão lá, daquela menina lá, que ele escolhe lá um futuro em que ela vai casar com um cara e tal, e ele acaba morrendo por isso, que foram decisões que qualquer pessoa faria, né? Qualquer pessoa que para pra pensar assim de forma lógica e racional, vai escolher o que é melhor pro seu futuro. Mas qual é o custo disso? Então eu fiquei pensando muito nisso e eu achei isso muito massa. Agora sim, esse jogo ele teve muita reviravolta, né? Na hora que o Arizu ele criou toda uma estratégia e o pessoal por conta própria, né, podendo ter dado tudo certo, vai acontecendo cada coisinha ali que o pessoal vai indo para um lado errado, vai mudando a estratégia e vai acontecendo cada coisa com os personagens que você fala, mano, como é que eles vão resolver isso aqui? E aquele jogo, esse último jogo no caso do futuro, ele foi muito impactante para mim, porque eu tava pegado com os personagens já. Porque eu tava pegado com os personagens já. Então, toda a construção que é criada ali desde o começo da série até o final ali, que eu diria que o jogo do futuro é o último ato, mas tem uma outra coisa que vem depois, foi muito boa, porque ele me fez apegar com os personagens. Então, quando um personagem que eu era apegado morria, né, ou acontecia alguma coisa ali que me coisava, eu ficava impactado. E eu gosto muito disso quando obras são assim, sabe? Quando eles constroem cenários, constroem personagens que você se importa e que você não quer que nada de ruim aconteça com eles. E eu gostei muito desse jogo do futuro por isso. E por fim, né, depois que terminou o jogo do futuro lá, né, que eles escolheram que vai acontecer de fato, temos mais uma reviravolta. Que acontece lá um tsunami, né, a galera toda é puxada, aí o Arizu vai salvar a galera lá e tal. Aí tem toda aquela cena lá do Coringa, que o carinha lá que é o deus daquele mundo acaba derrotando lá o Coringa. E a gente tem todo aquele discurso filosófico, né, que não cabe a mim aqui comentar aqui, que eu também não achei muito interessante. E no fim, eles acabam voltando pro mundo real, né, e todo mundo segue com a sua vida, os sobreviventes.
E o que eu gostei muito foi que a gente teve a volta dos personagens antigos e a gente viu como eles estão, né? Então, se não tivesse tido esse fechamento, eu ficaria sentindo falta. Ah, e o que foi que aconteceu com o personagem tal? A galera que saiu junto com ele, o que foi que aconteceu? Então, é isso. No geral, eu gostei muito dessa temporada. Acho que apesar dela ser mais arrastada do que as outras, né, do comecinho ali, ela é muito interessante, tem jogos muito bons, como eu comentei com vocês, né? E se você é fã de Alice in Borderland, você com certeza vai gostar. E vale a pena maratonar, né? Porque a Netflix ela é uma mãe, né? Porque em vez de ela lançar um episódio por semana, ela lança todos de uma vez. Então, quando eu assisti essa terceira temporada, eu assisti todos os episódios num dia só. E foi muito legal. E eu super recomendo. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha análise. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Foi tão bom Alice in Borderland o terceiro ano, a terceira temporada, como eu comentei? Você discorda? Comenta aqui por quê, né? Deixa aqui sua opinião sobre a terceira temporada. E vamos conversar junto e criar teorias. Quem sabe a gente não tem uma quarta temporada ou um spin-off, né? Porque a Netflix, ela, quando algo dá dinheiro, ela costuma fazer spin-offs, né? La Casa de Papel tá aí pra contar, né? E eu queria pedir uma sugestão pra vocês. Que filme ou série vocês gostariam que eu assistisse e analisasse pra vocês? Comentem aqui e deixem sua sugestão. E no mais, não esqueçam de comentar, deixar o seu like e compartilhar, né? Eu espero ver vocês no próximo vídeo. E é isso, tamo junto, valeu, fui!